Quer saber uma das vantagens de ter um canal pequeno? Chega mais perto. Chega bem que eu vou te contar. Eu simplesmente posso postar o que eu quiser e quando eu quiser. Então, de certa forma, eu tô no controle total da situação. E se lembra bem desse detalhe, que isso vai ser importante lá na frente. Então, não seria nada estranho se eu decidisse falar sobre os piores videogames do Atari ou como Harvest Moon pode te deixar idiota. Beijo fazendo pelo piada. Mas não. Ao invés disso, eu vou falar sobre algo ainda mais aleatório. Vamos falar sobre relacionamentos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já namorou antes? E não Pedrinho Roblox 69. As suas 47 namoradinhas virtuais para a qual você vive dando Robux, o cartão de crédito da sua mãe não conta. Então, pode voltar pro seu Fortnite que o assunto aqui é pros adultos, ok? Eu tô falando sobre se conectar com alguém, de estar disposto a partir montanha na cabeçada só pra ver se a pessoa é feliz. Quando você decide dividir não só os momentos bons, mas as partes bagunçadas também. E ter alguém que topa segurar tua mão mesmo quando você não tá bem e que você também escolhe cuidar quando ela tropeça. Quando a conexão vai além do gostar, mas sim uma verdadeira parceria. Quando todas as músicas românticas ressoam com o nome dela. Eu preciso admitir que essa sensação é mágica e se você tá vivendo isso agora, eu só posso te parabenizar e torcer pelo melhor do seu relacionamento. Mas infelizmente, eu também preciso pedir pra que você saia do vídeo. Até porque o tema de hoje não é pra você. Ou você fica por sua conta e risco. Na real, seria ótimo se você ficasse. Se 4 pessoas assistirem esse vídeo, já é uma vitória histórica pro canal. Tendo em vista que o YouTube tá me colocando pra rebolar lentinho pros cria. E dói um pouco admitir que essa parte do roteiro foi ideia minha. E aí, bicha? Hoje eu vou pegar mais fundo na ferida. Hoje eu quero falar sobre términos de relacionamento. Por mais vergonhoso que seja, eu preciso admitir. A ideia desse vídeo não veio do nada na minha mente, como num passe de mágica. Então o mínimo que eu posso fazer, antes de começar mesmo, e chorar igual uma menininha, é dar um breve contexto da minha situação. Atualmente, eu tô numa viagem a trabalho. E não, eu não sou vagabundo. Eu tô ficando 12 longos dias longe de casa, da minha família, dos meus amigos e principalmente do meu computador. É por isso que os vídeos estão atrasados. E não precisa ficar me lembrando. Quando eu tiver tempo, os vídeos vão sair. E eu tô num quarto de hotel tão pequeno que se ele diminuir mais 2 centímetros, eu vou ter que trocar o nome do canal para Senhor Lata de Sardinha. E para jogar a última pá de terra no meu caixão, eu tô passando por uma das fases mais fodidas do luto. A depressão. Flamengo! E nem precisa sentir pena de mim, até porque se eu te contasse a história toda, você provavelmente pegaria essa pá e bateria com ela na minha cabeça. Então, o resumo dos meus dias tem sido acordar, ir para o trabalho, voltar para o hotel, chorar enquanto como um doce barato, e aí eu durmo. Pode ser falta de distração, mas parece que cada dia as paredes desse quarto ficam mais apertadas. E tudo que me sobra é lembrar. Lembrar das boas memórias, das piadas, que só a gente entendia. Dos abraços reconfortantes e tudo mais. E o pior de tudo, o sorriso. Aquele maldito sorriso. Viu só? Fiz uma puta referência a 30 Reasons Why. E Kutaro também é cultura, caralho. Brincadeiras à parte, se você tá passando por isso, eu posso dizer com todas as palavras. Eu sei exatamente o que você tá sentindo. Então, por alguns minutos, eu seria o seu psicólogo pessoal. Sem diploma, é claro. Eu vou tentar te ajudar a passar por essa quarta fase maldita e, de quebra, contar um pouco da minha experiência enquanto faço alguns comentários bem sarcásticos. Só pra você sentir aquela vontade de dar dislike no vídeo. Ministério da Saúde adverte. Tudo que será dito nesse vídeo é uma interpretação nada inteligente do apresentador sobre como lidar com um término. Acima de tudo, ele não é dono da razão e não cursou psicologia por 4 anos. Então se divirta com o vídeo, dê algumas risadas e se os sintomas persistirem, um psicólogo deverá ser consultado. Think fast, chocolates! Dizem as más línguas que a quarta fase do luto é a pior de todas. A mais difícil de superar e também a que mais demora. Podendo durar 6 meses ou até anos. É claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas são raros os casos onde relacionamentos longos são superados de uma forma rápida e simples. Isso porque muita gente confunde superar com esquecer. Não entendeu? Relaxa que o titio Kutaro te explica. Tentar esquecer é forçar o seu coração a evitar tudo o que você viveu. Você começa apagando fotos, silencia música que vocês ouviam juntos, fecha os olhos quando o nome dela aparece. Why are you running? Why are you running? Como se fazendo isso, você pudesse apagar uma parte da sua própria história. Mas isso é só uma fuga, porque mesmo contra a sua vontade, aquilo ainda mora dentro de você. E pior, parece ser a solução perfeita. Afinal, o ditado tá aí, caralho. O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu mesmo acreditei nessa ilusão.
Em menos de uma semana, ninguém sabia se eu tinha ou não a namorada. Eu apaguei tudo, bloqueei contatos, fugi de qualquer coisa que me lembrasse um único fio de cabelo dela. Mas aí que você cai na sua própria armadilha. Porque esquecer não é apertar um delete numa pasta de computador. Você vai esbarrar no perfume dela por aí, vai ver uma peça de roupa parecida com a que ela usava, e quando o silêncio da noite chegar, a sua solução perfeita vai pro caralho. Veja como massacraram meu garoto. Tá, talvez eu não tenha sido claro o suficiente. Então, deixa eu mastigar esse conceito com um pouco de exemplo prático. E bem idiota também. Eu, Otaro, tenho atualmente 21 aninhos. Quase 22. Pode não parecer, mas eu já tô na maioridade. Mesmo assim, eu tenho pavor de viajar de ônibus. Ih, olha aqui. Então é frouxo. Esse aí nunca assinou a carteira. Menino de ouro, se derreter dá até o anel. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Eu avisei que o exemplo era imbecil, então se você não quiser ouvir, pode pular. O minuto tá na tela. Seguinte, minha ex morava atualmente onde Judas perdeu as botas depois de um arrastão, também conhecido como Rio de Janeiro. E eu, por onde paieiro e cachaça são a merenda das crianças, o famoso Minas Gerais. Ou seja, não dava pra ir a pé. As raras vezes que eu conseguia ver ela, eu precisava encarar o ônibus. E eu juro pela alma do meu melhor amigo, todas as viagens davam merda. Ou o ônibus atrasava, ou quebrava no meio do caminho. Mas quer saber? Nada disso importava, porque no final eu ia ver ela. Valia a pena o sufoco. Só que depois que a gente terminou, meu cérebro virou uma chavinha e disse assim, ó... Agora fudeu, irmão. Não tem mais recompensa nenhuma. Se essa merda quebrar no meio do caminho, eu vou me fuder de graça. E desde então, eu não consigo entrar nessa carcaça de metal nem por um caralho. Só na base do medicamento. Quer dizer, as coisas estão melhorando. Eu já não uso mais remédios pra viajar. Mas eu confesso que ainda prefiro andar 200 quilômetros a pegar um ônibus. Mas o ponto disso tudo é, superar não é fácil. Nunca foi. E não existe atalho pra cura verdadeira. Você tem que ir com calma, se permitir sentir. Deixe seu coração e sua mente se adaptarem às mudanças. Por mais que doa, que seja uma dor escolhida, e não a prisão do acaso. Outro problema que muitos cometem durante um relacionamento é tentar controlar tudo. O primeiro encontro, o primeiro beijo, até o tempo que vai levar para superar o fim. Lembra que eu falei sobre controle? É agora que ela chega. Muita gente acredita que ao entrar no relacionamento precisa preencher uma checklist. Como numa fórmula matemática onde amor, mais carinho, mais esforço é igual a final feliz. Mas já estragando seu conto de fadas, relacionamentos não funcionam como matemática. Fala, não me diga! Porque mesmo o maior dos esforços pode gerar um resultado que te desagrade. E você precisa aceitar que isso tá fora do seu controle. Quem nunca tentou prever o que o outro estava sentindo, medir cada palavra para não afastar, manter controle como se o amor fosse uma máquina que dá para recalibrar, desde que você tenha as peças certas. É aí que muita gente se perde, na ilusão de que estar no controle é o mesmo que estar seguro. Eu mesmo já me peguei inúmeras vezes pensando, Eu vou dar um jeito. ou Eu consigo resolver isso sozinho. Eu me sinto foda. como se fosse apenas sobre mim, mas nunca era. Sempre tinha alguém disposto a estar do meu lado e ainda assim, minha prioridade era manter as rédeas. E o pior, esse controle não desaparece nem depois do fim. Você tenta controlar o luto, controlar as lembranças, controlar o tempo de recuperação. A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botiquim. Cria metas invisíveis, como em 2 semanas eu já esqueci dela, ó. Até o mês que vem eu tô com outra. Ou vou me ocupar ao máximo pra não pensar nela. Mas o coração não segue cronogramas, a dor não obedece checklists. Eu não sou santo, e provavelmente puxei isso do meu avô, mas sempre quis ter tudo nas minhas mãos. Eu queria que tudo acontecesse do meu jeito, na minha hora. Planejar cada detalhe virou meu hobby, e reclamar quando não dava certo, eu tormento. Muitas vezes significou ir contra as opiniões dos pais delas, ou ultrapassar limites que deveriam ser respeitados. Na minha cabeça, a gente já tinha autonomia, já sabia o que queria, já era adulto bastante pra decidir sozinho. Mas sabe o que eu entendi tarde demais? E querer controlar tudo não é sinal de força, é sinal de medo. Medo de perder, medo de ser deixado de lado, medo de ser forçado a tomar uma decisão contra a minha própria vontade. Então, como último ato de poder, eu tomei a minha decisão final. Eu pulei do barco antes de ser deixado. Como se terminando antes doesse menos. Como se acabando por mim eu tivesse vencido. Mas não foi coragem, foi covardia disfarçada de orgulho. No fim, eu não queria viver num relacionamento. Eu queria assinar um contrato em que eu pudesse mudar as cláusulas ao meu bel prazer.
E se? E se eu tivesse me permitido viver no meio de todo aquele caos? E se ao invés de tentar controlar o remo no meio da tempestade, eu simplesmente tivesse deixado as ondas me levarem? E se eu tivesse sido mais compreensível? Eu acho que já tatuei as palavras "e se" na minha testa de tanto que eu pensei nisso. Mas no meio desse turbilhão, eu aprendi uma coisa valiosa. O sonho de relacionamento perfeito nunca vai passar disso. Sonho. E é esse tipo de sonho que você deveria desistir o quanto antes. Não por mal, mas por você e pela pessoa que está com você. Hoje não é nada incomum a idealização do amor à primeira vista ou do casal perfeito. Essa ideia foi vendida pra gente como se vende uma casa na planta. Você sonha com tudo do jeitinho que você imaginou, mas a realidade costuma vir sem piso, com infiltração e uma vista pro muro do seu vizinho maconheiro. Doido, maconha. Doido, maconha. E se eu tivesse entendido que o relacionamento não é unilateral, não é controlado e muito menos perfeito, talvez estivéssemos juntos até hoje. Talvez eu estivesse dançando com ela na chuva, mesmo odiando molhar o tênis. E o mais irônico... E o mais irônico é que a pessoa que tanto gostava de controlar, hoje perdeu o controle. Agora eu preciso aprender a viver longe da pessoa que nunca foi minha. Aos 21 anos, descobri que amar não é aproveitar só as coisas boas, é aprender a administrar as ruins. E que o Instagram é uma grandíssima filha da puta quando se trata de algoritmo. Nem Mãe de Ná prevê tanto término de relacionamento quanto o Instagram. Como um grande humorista me ensinou... Meus pais são casados há 50 anos. Porque eles entenderam tudo sobre a vida. Aprenderam a se odiar de pertinho. Esse é o segredo. Então, o que fazer agora? Eu queria muito te dar a solução mágica, a famosa Red Pill pra sair da Matrix, mas a vida não é filme de ação, não. Tá mais pra um clipe triste do Bruno Mars. Só que eu também não vou deixar você sair desse vídeo sem uma direção, não. É aqui que eu vou chover no molhado. Procure ajuda psicológica. Ter alguém que aponte seus defeitos sem te julgar é muito mais útil do que passar a madrugada ouvindo XXXTentacion e chorando no canto do quarto. Mas se você é como eu e não tem tempo, ou não consegue abrir esse tipo de coisa com ninguém, então vou te deixar com 3 perguntas. Primeira, qual foi a principal causa do término? Essa pergunta, ela é difícil porque muitas pessoas tentam terceirizar a culpa. Mas isso não é pra achar um culpado, mas pra entender, dava pra evitar ou era realmente a última opção. Segunda, o que eu aprendi com isso? Todo relacionamento, até o pior deles, deixa algum aprendizado. O erro é sair e já cair em outro, sem aprender nada. É tipo repetir de ano, só que no amor. Terceira, eu tô pronto para outro relacionamento? Quem não se dá tempo pra sofrer ou absorver o que aconteceu, acaba virando uma engrenagem. Pula de galho em galho, só acumulando traumas novos em cima dos antigos. E pra encerrar, eu vou roubar uma frase de Sêneca. Ele uma vez disse que aquele que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme. Então, dê tempo ao tempo, respira e vai um passo de cada vez, um dia de cada vez.